bom, bem-vinda, Marise. Prazer. Obrigada. Tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Graças a Deus, todos bem aqui. Marise, tu precisas de algum apoio para projetar tua apresentação ou estás tranquila? Não, tô tranquila. É uma conversa, né? Então Vamos. tá bom. Eu vou daqui a pouquinho tirar aqui o nosso cafezinho e coloco a nossa Ah, apresentação de agora, tá? Já retorno. Então, eu gostaria de dar boa tarde a todos os colegas que estão conosco aqui para mais essa atividade da nossa Semana Pedagógica e Administrativa do Campus Itajaí. Gostaria também de dar boas-vindas aos colegas servidores de outros campos que estão conosco aqui. Estamos bem felizes aí da participação de vocês. E estamos, então, nos encaminhando para a última atividade do dia de hoje, tá? Vai ser a nossa conversa e palestra, né, sobre educação profissional e ANP frente ao contexto da pandemia, limites e possibilidades. Vai estar conosco palestrando sobre esse assunto a professora Marise Ramos, e eu gostaria de chamar a nossa colega Durley para apresentar a professora Marise para nós nesse momento. Durley, está contigo a palavra. Legal, obrigado, Ana. Bom, então, cumprimentando a todos, né, aqui presente, aos colegas de outros campos, né, agradecer muitíssimo a professora Marise pelo aceite e disponibilidade em estar conosco, né, para compartilhar nesta tarde seus conhecimentos e nos ajudar a refletir e também a pensar a educação profissional neste tempo tão nebuloso de pandemia, né. Então, no primeiro momento, antes de apresentar a professora, né, ela vai fazer a sua fala, então, de 40 minutos, 1 hora, enfim, sinta bem à vontade, professora Marisa, e depois a gente abre para questões, perguntas, considerações, enfim, tá? Então, nossa querida amiga, colega Marisa Nogueira Ramos, possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense também, pós-doutorado em Etnossociologia do Conhecimento Profissional na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal. É especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, né? E professora associada da Faculdade de Educação na UERJ. Docente, credenciada no quadro permanente dos programas de pós-graduação em políticas públicas e formação humana, também da UERJ, né? E de educação profissional em saúde, da Fiocruz, da qual foi coordenadora, né, no período de 2008 a 2012, foi diretora do ensino médio do Ministério da Educação, no período de 2003 a 2004, coordenadora do GT Trabalho e Educação da Amped e representante do mesmo GT no comitê científico dessa associação. É uma das coordenadoras do grupo TESE, Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde, da UFF, UERJ, Fiocruz. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação profissional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional em saúde, educação profissional integrada ao ensino médio, ensino técnico, reformas educacionais, saberes profissionais, e é bolsista de produtividade do CNPq. Além desse currículo esplêndido, né,
professora Marisa é uma grande lutadora e defensora da escola pública, sempre envolvida nas grandes lutas em defesa da mesma, e uma grande defensora da educação profissional, como já mencionado em seu currículo. Professora Marisa, bem-vinda, sinta-se virtualmente em casa e à vontade. Muito boa tarde a todos e todas. Eu agradeço pelo convite, o qual me deixou muito honrada. É um prazer muito grande dialogar com professores, educadores, técnicos, estudantes, comunidade da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, particularmente do Instituto Federal de Santa Catarina, com o qual tenho uma interlocução de longa data, por diversos caminhos e por diversas pessoas também, por diversas relações, e agora particularmente com o Campus Itajaí, com a atividade que o Campus Itajaí promove, mas sabendo da participação de educadores também de outros campi, me deixa ainda mais satisfeita, né? Este é um momento em que essas atividades, elas são eivadas de contradições, porque estamos vivendo a absoluta excepcionalidade em termos sanitários, né, com a questão da saúde pública, e também em termos políticos, considerando o estado de exceção que nós vivemos, já com diversas provas, né, diversos elementos concretos, materiais, que nos mostram que não vivemos um estado de normalidade também no plano político, socioeconômico e ético. E os institutos federais, e particularmente aqui a comunidade com a qual eu dialogo diretamente, ao se dispor a enfrentar essa situação sob o princípio do direito à educação e o direito à educação de qualidade de toda a população brasileira e particularmente pelo alcance que possui, né, dos seus estudantes matriculados, mostra que são educadores que insistem em remar contra a maré, né, insistem em manter a resistência e afirmar em viva voz a defesa, então, pelo direito, a defesa à ética, né? Porque a ética, ela implica a universalidade humana e a perspectiva da emancipação da liberdade. Ao assegurarmos direito à educação, mesmo em condições tão excepcionais, esta batalha que estamos encarando, né, e fazendo efetivamente. O tema é um tema que me obriga, talvez, a retomar algumas reflexões mais estruturantes, né, da concepção da educação profissional e do ensino médio, da integração, e tecer considerações particulares a respeito do que vocês têm denominado de atividades não presenciais, né, neste contexto. Eu espero que o diálogo possa trazer elementos mais específicos da realidade de vocês, sabendo-se que as minhas considerações, elas podem, no máximo, contribuir para, talvez, ampliar a reflexão, mas entendo que os limites estão dados em dois sentidos. De um lado, não existe uma teoria global em educação, ou qualquer teoria social, né, global, que abranja as realidades particulares, sem trazer à luz as suas mediações, né? Aquilo que no senso comum nós falamos, não existe fórmula, não existe receita de bolo, não existe só uma resposta única ao como fazer. Na verdade, o que se quer dizer? Não existe uma teoria social que possa servir como manto à realidade e abrigar tudo e todos, né?
porque os processos sociais são dinâmicos e implicam sujeitos e relações e condições nas respectivas particularidades. E as particularidades, como nos explica a professora Seavata, as particularidades são os campos das mediações, isso é, de relações específicas, contraditórias e dinâmicas que acontecem nos respectivos históricos espaço, nos respectivos recortes históricos, espaço-temporais. De um lado isto, então, e de outro lado, o fato de que eu não estou vivendo a realidade com vocês aí no chão da escola, um chão que agora é muito mais uma tela, né? Então, as reflexões, acho que elas são mais motivações e terão uma boa dose de generalidade, mas se valerem para estimularem reflexões sobre especificidades de vocês, eu estarei disposta a dialogar, né? Então, eu parto da reflexão acerca da nossa concepção ético-política, pedagógica do ensino médio integrado, que corresponde em um dos seus sentidos à integração entre a educação profissional e a educação básica na etapa do ensino médio, e pensar sobre suas características, o desafio e as oportunidades que essa concepção nos apresentam nesse contexto de pandemia. Então, com alguma frequência, eu tenho retomado os princípios do ensino médio integrado como concepção, e aí já sinalizo, sendo repetitiva, certamente, em comparação a outros momentos que faço essa abordagem, que a expressão ensino médio integrado, ela carrega uma história que traz tanto um processo de construção desta concepção, que data no Brasil, em especial, de forma objetiva, a partir da década de 80, em que a defesa da educação na perspectiva da politecnia, da superação da dualidade educacional, que é a expressão da dualidade estrutural, da formação, da busca por um projeto de formação humana omnilateral e de escola unitária, uma concepção e um projeto que na década de 80 foi defendida por educadores progressistas, entretanto, concepção e projeto esses que não foram plenamente contemplados, dados os rumos que a disputa e depois a efetivação da lei, da nova, à época, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tomou, projeto este que, de forma ainda mais violenta, né? Se ele não se logrou com os rumos, face aos rumos que a disputa pela LDB tomou, ele foi ainda interditado e quase apagado pelas reformas educacionais da década de 90, que nós relembramos na forma do decreto 2208, como um número, entretanto, que carrega toda uma ideologia, toda uma visão, concepção de mundo, visão de sociedade e de educação. E trazendo, então, as lutas, portanto, as mediações das lutas sociais e educacionais, desde esse tempo, particularmente, da redemocratização no país, até os anos até 2003, né, 2003, 2004, quer dizer, um outro momento da conjuntura nacional do país, nós buscamos retomar, sob um aspecto formal, aquilo que o decreto 2208, de forma simplória, teria impedido, né, que era a integração formal da educação profissional ao ensino médio,
Entretanto, muito mais do que tentar retomar este aspecto formal da vinculação entre finalidades formativas da educação básica e profissional, vinculação entre formações específicas e geral no mesmo currículo, buscamos retomar também os princípios da educação politécnica, da formação unilateral e da escola unitária, perdidos muito antes, né, no contexto da reforma, da aprovação da LDB. Nós pensarmos em anos, né, nós vamos tomar aí estamos falando da década de 90, da década de 80, passando pelas disputas na década de 90, meados de 90 e início do 2000, e retomando possibilidades de construção na linha defendida pelos educadores progressistas a partir de 2003. E aí, quando fomos cunhando essa expressão ensino médio integrado, né, que por vezes se fala ensino médio integral ou formação integral, usando então o substantivo como substantivo e não adjetivo, né? Na verdade, nós insistimos na palavra integrado para dizer que a concepção do ensino médio contempla a integralidade, a totalidade do que se espera se realizar quanto à formação humana nesta etapa da educação básica. Então, é integrado porque é íntegro, integrado porque integra. Integra o quê, né? E aí não é somente integrado a quê. Porque se formos falar ensino médio integrado a alguma coisa, nós diríamos ensino médio integrado à educação profissional. Essa sequência frasal, ela não é rigorosamente correta. Por quê? Porque o ensino médio é a educação básica, então, não é ele que se subordina à educação profissional, mas é a educação profissional que é integrada ao ensino médio. Uma formação que era, nesse contexto das contrarreformas, né, que era a parte da educação básica, que volta, inclusive, a ser, com risco de voltar a ser agora, com a legislação 13.415, não, a educação profissional não é algo à parte, não é algo solto, não é algo autônomo, não é algo independente, é algo, ou melhor dizendo, é uma formação integrada à educação básica, e particularmente ao ensino médio. Então, rigorosamente, se nós formos falar do aspecto formal, a educação profissional que é integrada ao ensino médio. Então, nós poderíamos dizer a educação profissional integrada. Mas por que nós invertemos? É o ensino médio integrado. É porque quando partimos do ensino médio como a etapa da educação básica, e, portanto, aquela que abrangeria a formação geral e integral dos estudantes, tomamos por pressuposto que essa formação integral do estudante integra, por sua vez, a formação para o trabalho, pelo trabalho e sob o princípio do trabalho. Sabendo-se que essas três expressões, formação para o trabalho, pelo trabalho e sob o princípio educativo do trabalho, pode se materializar, e se o faz na realidade brasileira, por meio da educação profissional, que equivale desenvolver uma formação específica que habilita o estudante concluinte ao exercício do trabalho sob um título reconhecido pela sociedade, né, da habilitação técnica de nível médio, conforme um histórico que muitos de nós já conhecemos, né.
Mas é importante compreender que a integração da educação profissional ao ensino médio corresponde simultaneamente a uma necessidade social, socioeconômica, cultural e ética de uma sociedade, a nossa brasileira, e se revela, por sua vez, como um princípio que possibilita a formação integral do estudante. Por quê? Nesta conjuntura, a educação profissional, entendida como a formação para, pelo e sob o princípio educativo do trabalho, corresponde a uma mediação necessária e possível de se completar, para se completar a formação integral do estudante. Então, o ensino médio integrado, a ele subjaz o pressuposto da educação profissional, sob o seu aspecto formal, vinculado ao conceito de profissão, que, portanto, redunda na habilitação técnica de nível médio, mas poderia sê-lo, inclusive, sem este preceito, dito de outra forma, formal, eu quero dizer, objetivo da habilitação profissional técnica. Poder-se falar em ensino médio integrado que não necessariamente tivesse a educação profissional formalmente integrada a ele, como, por exemplo, situações que redundariam na possibilidade da formação profissional na forma subsequente, mas que o ensino médio proporcionando ou compreendendo o princípio do trabalho, educativo do trabalho. Mas a nossa realidade específica, a realidade especificamente brasileira, a realidade da rede federal, ela tem a educação profissional na sua dimensão habilitante, digamos assim, né, que habilita ao exercício do trabalho sob o título de uma profissão como pressuposto. Mas isso não encerra todos os princípios do ensino médio integrado, e daí, quando falamos dos sentidos da integração. Porque se acabei de falar de um sentido que é formal de um lado, posto que corresponde à integração formal ou à possibilidade do desenvolvimento da formação básica, da educação básica e profissional no mesmo currículo, trata-se também de um princípio ético, uma vez que reconhece que a sociedade, os filhos da classe trabalhadora e a própria classe trabalhadora economicamente ativa precisa da formação, da educação profissional. Mas o termo integrado, ele também carrega em si outros sentidos, que correspondem ao sentido filosófico, que é da formação integrada, plena, omnilateral dos estudantes, que corresponde à integração da educação à prática social, compreendendo que a prática social, ela corresponde a uma relação dialética, orgânica, entre trabalho como produção da existência humana, conhecimento ou ciência como produção de conhecimento a partir ou mediante o processo de apropriação da natureza, da realidade pelo ser humano, e a integração com a cultura e a dimensão da cultura, uma vez que o ser humano, ao aprender a realidade para si, produz novos modos de viver. Então, o trabalho com uma produção material da existência humana, como mediação de primeira ordem, que vai produzindo outras mediações, que é o conhecimento, porque quando transforma um material para ser útil ao ser humano, se produziu um conhecimento, uma técnica, uma tecnologia, que proporciona outras formas de viver. Então, o integrado, como falamos na integração entre trabalho, ciência e cultura. Mas também a integração entre um sentido epistemológico da integração, que corresponde à integração de conhecimentos. Conhecimentos estes que a herança positivista, né, nos fez separar
A herança positivista das ciências nos fez separar e hierarquizar. Então, a concepção do ensino médio integrado nega ou critica, né, uma separação mecanicista dos conhecimentos, das áreas da ciência, dos saberes, e a sua hierarquização, significa considerar que algum conhecimento de uma determinada área possa ser mais científica do que a outra, ou ainda que dentro da ciência, que dentro dos campos dos saberes há conhecimentos mais importantes que outros. Nós sabemos que a nossa formação ela tem a dimensão da formação científica, no sentido estrito senso, mas também a formação filosófica, a formação cultural, a formação ética, a formação do desenvolvimento corpóreo, né, que nós vamos encontrar suas respectivas correspondências naquilo que conhecemos como as disciplinas escolares, que têm, por sua vez, relação com as disciplinas científicas, que foram divididas e hierarquizadas, mas na concepção do ensino médio integrado, problematiza-se essa mesma divisão e essa hierarquização. Daí, então, há uma questão epistemológica subjacente também à concepção do ensino médio integrado, que nos remete à necessidade da compreensão do conhecimento como um sistema de relações, né? E a dimensão pedagógica, o sentido pedagógico do integrado, que está desde a integração curricular, no sentido da formação profissional, da educação profissional com o ensino médio, de disciplinas da formação específica com disciplinas da formação geral, mas também da integração entre conhecimentos que são das mesmas disciplinas ou das mesmas áreas de conhecimento e destes com outras áreas de conhecimento. O que nós vamos encontrar o que nos remete, desculpem, ao conceito de interdisciplinaridade, né, ou de componentes integradores, as diversas experiências, inclusive, que a rede federal tem feito, componentes integradores, como aqueles que possibilitam trazer conhecimentos que vêm de múltiplas áreas, de múltiplas disciplinas, também o trabalho pedagógico com distintos e vários professores, não é? E outras dimensões da interdisciplinaridade, que caberia reflexões bastante mais amplas. E por que eu retomo tais princípios neste contexto? Né? Porque, ao termos o trabalho como princípio educativo e a formação que nos leva à formação, à concepção da formação humana integral, pensamos-nos como sujeitos trabalhadores e muito além de sermos exclusivamente mercadorias ou força de trabalho assim reduzida, né? O que a lógica do capital tende a fazer. Na verdade, quer dizer, ainda que sejamos reduzidos por relações sociais de produção específicas, ontologicamente, somos sujeitos produtores da história e das condições objetivas da nossa existência. E essas reflexões, ou esses princípios, nos ajudam a pensar esse contexto de pandemia, né? Porque é importante entender que a pandemia não é um fenômeno exclusivamente da doença, quer dizer, trata-se de um fenômeno que se manifesta na doença e na possibilidade da recuperação das pessoas, né? Ou, lamentavelmente, das mortes, muito mais do que lamentavelmente, né? Indignadamente das mortes. Mas o fato é que nós estamos vivendo questões que são produções, quer dizer, advêm de relações sociais de produção, que, por exemplo, ou entre várias questões, implicaram uma relação com a natureza de apropriação e, ao mesmo tempo, de destruição, né? Temos implicadas na pandemia hoje aspectos de classe, né?
quando sabemos que há populações muito mais vulneráveis, ainda que se tenha dito que o vírus não escolhe classe, nem cor, nem raça, nem gênero, mas nós sabemos, e até que se diz, é uma doença, né, o vírus que foi importado, e aí, inclusive, com segmentos das frações da sociedade que viajam, que vão a outros países e que o trouxeram, mas a questão sanitária, ela atinge de morte, isso não como força de expressão, principalmente a população mais vulnerável, a qual foi negado historicamente o direito de produzir plenamente a sua existência, né? E me parece que nós temos hoje uma realidade que nos provoca, nós, adultos, profissionais, educadores, mas provoca toda uma geração a compreender as razões deste fenômeno, a forma como a sociedade a enfrenta e que perspectivas essa mesma sociedade terá, né, face ao balanço que se pode produzir, se pode fazer sobre como nós nos relacionamos com a natureza e com a realidade até outro, ou seja, o que imperou na forma do ser humano produzir a sua existência, que implicou tanta negação, tanta discriminação, tanta exclusão, e que hoje se revela de uma forma violenta também no plano da material da vida, né, que leva à morte ou a experiências bastante dolorosas. Se enfocarmos tais questões à luz do projeto de ensino médio integrado na perspectiva da politecnia, nós somos convidados a refletir sobre a nossa representação de ciência, por exemplo, sobre a qual falava ainda há pouco, sobre os princípios da ciência moderna que foram gerando hierarquizações, polarizações e exclusões, né? E essas polarizações, por exemplo, entre essas polarizações, nós testemunhamos a viva voz, ou ao vivo, melhor dizendo, quase, a polarização entre o negacionismo e o obscurantismo, por exemplo, infringindo concepções ou ideias que infringem toda uma história da ciência, né, do conhecimento, da produção do conhecimento, da compreensão do que é o mundo físico. De um lado, então, essa ideologia ainda existe, né, e, inclusive, redundou o obscurantismo, redundando no negacionismo de um fenômeno real, que é a própria pandemia, e o que agravou a condição da situação de mortalidade. Mas, de outro lado, nós também temos visto, e muito por meio da mídia, e cumprindo o seu papel, a mídia responsável, uma certa reificação da ciência, né? Porque precisamos tanto, assim, contraditoriamente, talvez nunca tenhamos precisado tanto da ciência, a busca pela vacina, pelos medicamentos, pelas estatísticas, né? A epidemiologia, a relevância dos estudos epidemiológicos que conseguem nos mostrar os cenários possíveis, o quadro nacional e internacional, dentre outros. Mas o que nós poderíamos resumir? De um lado, uma postura anticientífica, que caracteriza, inclusive, o atual governo, os seus apoiadores, e, de um outro lado, às vezes, um neopositivismo, ou uma visão de neutralidade e reificação científica. A concepção histórico-dialética que sustenta o projeto de educação politécnica não nos permite nos acomodarmos às polarizações, mas, pelo contrário, né, entendemos a necessidade de ajudar os estudantes a entenderem que o caráter científico de qualquer conhecimento não lhe confere estatuto de verdade absoluta. E daí, a concepção do ensino médio integrado, ela permite, não só permite, como exige, debater a ciência como processo histórico de busca pelo ser humano, de compreensão da realidade, apreensão de suas determinações, que implicam referências teóricas, metodológicas, disputas epistêmicas, mas também disputas econômicas, né? E aí, neste
neste sentido, no contexto em que nós vivemos, e tendo a relação de trabalho, ciência, cultura como ordenador do currículo, é importante que as disciplinas, os conteúdos, o trabalho pedagógico, nos ajudem a ver que a situação vivida hoje é um produto histórico, é um produto de relações sociais que nós temos que enfrentá-la justamente resgatando o princípio educativo do trabalho, isto é, todos os seres humanos são produtores de conhecimento, todos os seres humanos têm responsabilidade com a vida, com a manutenção e a viabilização da vida, da vida neste planeta, da vida humana neste planeta. E aí, isso nos coloca, é isso que dá sentido, na verdade, ao que nós procuramos, que é elevar culturalmente os nossos estudantes, de tal maneira que a ciência, a filosofia, as artes não sejam patrimônio de poucos, mas, ao contrário, seja um patrimônio universal. Daí a importância dos nossos estudantes continuarem seu trajeto, seu percurso escolar. E daí a importância que, mesmo de forma contraditória, difícil, com tantos limites, a manutenção do processo de ensino-aprendizagem neste contexto tão ardiloso. E aí, eu refletiria um pouco sobre os processos pedagógicos nesse momento. Assim, o que significa termos praticamente o primeiro semestre letivo de 2020 não concluído, o semestre cronológico concluído, mas o letivo de estudo não concluído, ou não necessariamente, ou não concluído por todos os estudantes, em todos os sistemas de ensino, como se esperaria numa condição de normalidade. E ainda o próximo semestre, muitas vezes, sequer termos perspectivas de retorno, não temos perspectivas de retorno à normalidade sanitária, e à normalidade econômica e social e cultural, dado ao chamado novo normal, e em muitos sistemas de ensino, instituições, não temos perspectiva de retorno à normalidade educacional. E aí precisamos buscar soluções, em condições bastante adversas. No plano socioeconômico, nós sabemos da desigualdade da população brasileira, que a grande maioria dos estudantes está matriculado nas redes estaduais, não na rede federal. Então, mesmo que o nosso tema seja a rede federal, nós não podemos estar desvinculados de uma realidade mais global. Sabemos as condições econômicas de vida, enfim, dos nossos estudantes, com moradias precárias, com relações familiares instáveis, sem condições de acesso a insumos estruturantes da educação já presencial, e que se dirá na condição remota. E tal realidade coloca os estudantes em condições muito desiguais frente a alternativas pedagógicas, como o ensino mediado por tecnologias da comunicação e da informação, o que vocês têm chamado das atividades não presenciais. Ao mesmo tempo, nós testemunhamos o fenômeno da mercantilização da educação por outras mediações que não somente a cobrança de mensalidades ou a privatização, sombra que sempre nos ameaça, Mas, por exemplo, não sei como vocês estão administrando isto, é uma questão que pode aparecer posteriormente, mas a compra de plataformas tecnológicas por sistemas e instituições de ensino públicos, que muitas vezes não, que trazem sempre o risco, ou mesmo o dilema, talvez seria melhor o termo, de se utilizarem recursos públicos necessários à melhoria da infraestrutura de escolas, ou finalidades equivalentes, ou mesmo melhoria das condições de trabalho docente, ou das condições de carreira, mas se acabam
trata-se, então, né, muitas vezes, de um dilema da priorização de recursos, e aí compras de plataformas tecnológicas que, na sua contradição também, alimentam grupos empresariais. Vocês devem estar vendo quantas propagandas, quantas ofertas chegam a nós, inclusive individualmente, solucionando as empresas que trazem soluções para os nossos filhos, né? Como você administrar o ensino remoto do seu filho, como você administrar o tempo que ele pode usar tecnologia, como você administrar se ele tem concentração ou não. Está chegando às nossas casas, para as famílias, para os pais e para as mães, né? Quanto para os professores, provavelmente também, de uma hora para outra, né? E tem, ao mesmo tempo, a dimensão necessária, virtuosa, de esforço de instituições de viabilizarem aos estudantes o acesso à tecnologia, seja mediante a compra de chips, ou distribuição de tablets, ou outras alternativas que possibilitam a conexão. Agora, ninguém proporciona casa, né? Casa, quarto, em silêncio, famílias bem estruturadas, que não tenham, ao contrário de famílias numerosas, muitas vezes com crianças, com idosos, com famílias monoparentais, enfim. Isso não tem como a instituição escolar proporcionar. Esse é um problema que a sociedade precisaria ter enfrentado e precisa enfrentar, né? São condições dignas, minimamente necessárias, para que qualquer estudante em idade escolar, ou mesmo jovem adulto que retoma a escola, possa ter o prosseguimento de estudos. Então, há formas da instituição proporcionar meios necessários ao acesso ao ensino remoto, ao ensino presencial, mas sempre nos limites das condições estruturais dessa sociedade, e que são condições econômico-sociais, né? Acho que essa é uma dimensão, que inclusive em algum momento chamei, que é uma dimensão econômica da questão do ensino remoto, das atividades escolares não presenciais. O outro aspecto, depois falo sobre a questão da EAD, né, que isso, a gente podia até ter começado falando um pouco da diferenciação, mas podemos também ir por aí. Há uma questão bastante delicada que nos assola, né, que é o esvaziamento do espaço escolar. Seja em termos físicos, o que é necessário agora, porque não podemos estar na escola regularmente, seja em termos simbólicos, quer dizer, a sociedade, de repente, descobrir que é possível educar-se em casa, por intermédios das tecnologias, pelo ensino remoto, pelas atividades não presenciais, e a casa, e aí, bom, ao contrário até do que eu estava falando antes, né? Mas o contrário por serem duas faces de uma mesma moeda. Para alguns, a impossibilidade de usar o computador ou de ter ensino remoto face às condições estruturais das suas residências, das suas localidades, dos seus territórios. Do outro lado, mas é muito mais confortável, eu não pego ônibus, eu não pego uma condução, eu não gasto combustível, eu me alimento da minha própria... Ora, a descoberta do século, o que os defensores do homeschooling falavam, né, há algum tempo, e nós nos colocávamos contrariamente. Por quê? Porque o processo de ensino-aprendizagem, de educação, de formação humana, na idade escolar, né, da juventude, da criança, do jovem, do adolescente, mas nós mesmos, adultos, não implica somente o acesso ao conhecimento formal, o que necessariamente precisa acontecer, e as atividades remotas não presenciais podem contemplar, mas implica sociabilidade, implica poder diálogo presencial, implica poder ter relações corpóreas, visuais, tantas outras manifestações das relações que a mediação tecnológica não nos permite. Então, a sociabilidade, pelo menos ainda na sociedade que nós vivemos, e estamos vivendo uma transição, ao mesmo tempo crise, ela deixa um vazio, essa relação não presencial, ela deixa um vazio
que também estudos estão sendo desenvolvidos para sinalizar, né, as suas implicações. Mas tem a implicação política, no caso nosso, docente, o trabalho docente, né, que é a alteração, por exemplo, dos sujeitos e dos campos de referência da seleção de conteúdos de ensino, muitas vezes transferindo essa responsabilidade para os especialistas das empresas de tecnologia, com os pacotes tecnológicos, e mais, às vezes, o próprio trabalho docente ser substituído por robôs, por autômatos, né? Então, temos um debate entre nós, educadores, docentes, a respeito das instâncias e dos parâmetros de validação e de legitimação dos conhecimentos ensinados. E, nesse caso, é claro que o ensino não presencial, quer dizer, o ensino remoto, aquele em que é o docente que faz o seu plano de trabalho, o seu plano de ensino e que desenvolve a mediação pedagógica, essa é uma questão menos complicada, mas é um espaço que está sendo concorrido neste momento e que nós temos que pensar assim, o que garante a identidade do trabalho docente neste momento em que a mediação tecnológica se intensifica por necessidade, né, de forma contraditória. Então, nós vamos à desvalorização, o risco da desvalorização do trabalho docente, associado à intensificação deste trabalho, à elevação da exploração, porque nós, por exemplo, nosso salário se mantém, né, o mesmo, mas quantas horas, a intensificação ela está vinculada à elevação da exploração, né? Quantas horas a mais nós temos que trabalhar para viabilizar o ensino remoto, né? Além de todas as tarefas que a circunstância hoje nos colocou, em relação à vida doméstica e a própria vida sanitária, o problema da saúde nossa e da saúde dos nossos entes queridos, enfim, o que essa condição nos coloca, fragilizando até, porque é como se nós não tivéssemos o direito de não estarmos em condições, por exemplo, de dar uma aula, porque, afinal de contas, está tudo na nossa frente, o computador está aqui, a rede, além do computador e a rede, muitas vezes, de responsabilidade do próprio docente, porque isso também, o quanto a instituição viabiliza aos docentes a infraestrutura tecnológica para que as suas aulas remotas sejam viabilizadas, né? Isso sem falar na condição da saúde mental e na que está vinculado ao que eu falei da tendência à intensificação do trabalho docente e a superexploração, né? E o trabalho interdisciplinar, já caminhando para a conclusão, né? O trabalho e a educação profissional e os princípios do ensino médio integrado, né? A questão sobre o desafio, então, das dificuldades ou impossibilidade de condições necessárias ao ensino e ao aprendizado da educação profissional, estrito sensu, né, no que se refere ao aprendizado de técnicas, de procedimentos, de processos tecnológicos, juntamente com seus embasamentos científicos e as suas múltiplas implicações. Aquelas atividades que demandariam necessariamente o laboratório, a oficina, em que se podem ter muitas técnicas, né, ou muitos aprendizados, melhor dizer assim, poderiam ser ou podem ser mediados por simulações. Inclusive, a tecnologia também disponível hoje nesse sentido, né? A tecnologia 3D, enfim, tantos recursos que podem trazer simulações. A própria telemedicina, por exemplo, hoje, telemedicina não é a mesma coisa que ver o médico pela tela, né? Mais o uso de recursos de design virtual
para o estudo das questões de saúde, por exemplo. Então, é possível lançar mão de recursos tecnológicos, de conhecimento, muito mais do que recursos, mas de tecnologia desenvolvida, em que, por exemplo, substituiria, ou por vezes até avança, em relação às técnicas ou aos procedimentos clássicos de estar numa bancada, fazendo manualmente um teste, uma análise, ou de estar numa oficina operando um determinado equipamento. É bem verdade, mas não é de um dia para o outro que a escola pode ter essas condições, né? E mesmo assim, nós estamos falando talvez de possibilidades vinculadas às revoluções, a terceira revolução industrial, né, a revolução informacional, e também a indústria 4.0, enfim, que não chegou, não temos plenamente no Brasil, ou mesmo nas nossas escolas. E talvez sequer questionássemos, e talvez perguntaríamos, e esse é um outro debate muito fecundo, o afã da inovação tecnológica precisa ser detido, assim, precisa ter cuidado com o afã da inovação tecnológica, porque não se pode apreender processos tecnológicos de diversas ordens, até mesmo mais avançados em relação a tecnologias pregressas, se não se apreende os fundamentos científicos dessas tecnologias e até mesmo processos, as transformações pelas quais o conhecimento, a ciência e a tecnologia foram passando para se sair, por exemplo, do analógico ao digital. Então, há questões na formação profissional na formação profissional porque tem uma dimensão muito clara, muito objetiva, que é da habilitação técnica, aquilo sobre o que eu falava no início dessa exposição. Mas também no que se refere a relação entre ciência e tecnologia na formação básica, na educação básica. Não se pode ter reificar-se as tecnologias de ponta em detrimento do ensino e aprendizagem de fundamentos científicos básicos e clássicos, com o que a educação básica tem a responsabilidade, sem o que a apreensão e o aprendizado de tecnologias dessa natureza tornam-se dificultadas, assim como, ou quanto mais, então, se diria a capacidade, o desenvolvimento da capacidade intelectual, cognitiva dos estudantes para desenvolver tecnologia, né? Então, acho que tem, assim, no que se refere a o aspecto que eu assinalava, né, como aprendizado de técnicas, procedimentos, processos tecnológicos inerentes à educação profissional, há recursos, há possibilidades que a própria tecnologia proporciona, tecnologia de ponta proporciona, de simulação, há possibilidade, mas o quanto a escola tem acesso a isto, o quanto os estudantes têm formação de fundamento para isto e o quanto essas possibilidades não transgridem um elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem, que é o desenvolvimento da capacidade de compreensão, o desenvolvimento científico, intelectual, cognitivo, dos fundamentos, ligados aos fundamentos das ciências. E as suas próprias implicações culturais, como eu dizia, para também não se reificar tais dimensões da tecnologia. E, finalmente, aí também, de fato, tentando concluir mais do que eu pensei que seria necessário para a minha exposição inicial. De alguma maneira, nós já falamos, assim, a questão do sentido epistemológico da integração, né? O cuidado que se tem que ter para que a tecnologia não suplante o próprio
os próprios fundamentos da ciência, que significa a reificação, né? Considerar a tecnologia como autônoma e virtuosa por si. Né? E, nesse sentido, algumas áreas serem privilegiadas para poderem ser desenvolvidas e outras não, sendo prescindidas. Me parece que é uma reflexão que as diversas áreas e campos do conhecimento, as disciplinas precisariam fazer, né? Do quanto a utilização da mediação tecnológica, sob diversos sentidos, desde ser somente a tela, que não se resume a isso, potencializa o desenvolvimento do conhecimento nas suas respectivas disciplinas e o quanto obstaculariza, né? Eu acho que é uma discussão importante. Mas fica ainda uma problemática do trabalho interdisciplinar, aquilo que eu chamei da dimensão ou do sentido pedagógico da integração, né? Nós sabemos que a integração não se reduz à interdisciplinaridade, mas é uma estratégia pedagógica importante nas práticas do currículo integrado, porque ela pode nos ajudar, a interdisciplinaridade pode nos ajudar a reelaborar a relação entre conteúdos disciplinares e entre componentes da formação geral e técnica. Uma relação que foi cindida e hierarquizada pela divisão positivista da ciência, como eu já disse, né? Se já é tão difícil trabalharmos dessa maneira, né, a partir das nossas relações presenciais, dividindo os mesmos espaços físicos, os mesmos tempos, podendo verbalizar e expor angústias, ou curiosidades, ou questões, ou vontades, iniciativas, né? As atividades não presenciais, elas podem nos proporcionar essas mesmas oportunidades, ou dito de outra forma, como não perder tais oportunidades com as atividades não presenciais, né? Oportunidades que são fecundas para gerar oportunidades interdisciplinares e, com isso, mediações que caminham, convergem para o currículo integrado, na formação integrada e no ensino médio integrado, né? Podemos construir um trabalho interdisciplinar quando não se pode ter uma articulação presencial entre os sujeitos da escola, quando o planejamento e as práticas coletivas não podem facilmente ser mediadas pelas tecnologias. Então, são questões que nos provocam, né? Acho que, finalmente, assim, nos provocam já cotidianamente. Eu falei que poderia fazer um comentário com a questão da educação à distância, né? Ter a clareza de que não estamos falando da educação à distância, estamos falando da relação com nossos estudantes, com turmas delimitadas, com unidade de mediações pedagógicas, de objetivos, de finalidades, de recursos, né? Mas que não podem ser encaradas e produzidas e desenvolvidas como se fossem simples reprodução de uma sala de aula, tal como tínhamos antes, né? Não é suficiente, ainda que por vezes seja necessário, ter uma plataforma como essa que estamos usando, do Meet, seja qual for, uma plataforma em que o professor está aqui fazendo exatamente o que eu estou fazendo com vocês, daí me desculpem, em que apresenta, depois você tem as perguntas e devolve, fala, depois você tem a avaliação, a prova, muito mais complexo, né, do que isso, parece que nós estamos tendo. E se não fizermos questões, mesmo que para elas não tenham soluções, mas se não a colocamos, podemos tomar caminhos e rotas que vão nos trazer armadilhas, né? Então, se por um lado, eu os parabenizo, e falei isso ao início, agora repetindo para concluir, pelo fato de estarem atentos e se mobilizarem para que o ensino se mantivesse, né, por meio do que vocês chamam como ANPs,
sob o princípio do direito à educação de todos, porque é isso que estamos lutando contra a desigualdade, quando buscamos garantir a manutenção do ensino nessas condições. Se, por um lado, isto é um fato que precisa ser louvado, por outro lado, não podemos deixar de nos colocar questionamentos fundamentais para não produzirmos as nossas próprias armadilhas, quero dizer, docentes, educadores, técnicos de hoje, né, que estão na escola, na sala de aula hoje, mas também para toda uma geração que será reconhecida como uma geração, a geração pandemia, como não produzirmos armadilhas para nós todos que quisesse a vida, né, a história, fôssemos sujeitos deste tempo, tal como ele se faz. Eu, então, fico por aqui, agradeço, ampliei mais do que havia programado, exatamente como, enfim, eu acho que eu cheguei a completar quase 1 hora, como me foi proposto, eu pedi menos, mas fico à disposição de vocês e agradeço imensamente pela escuta, pela atenção a qual eu tive o privilégio de receber, tá? É isso. Nós é que agradecemos aí, professora Marise. Eu acho que a Durley, não sei se gostaria de conduzir, talvez algum momento aí de questionamentos e conversa. Legal, obrigada, professora Marisa, né, fazendo as palavras ali da Ana, né, pela tua explanação. Você traz vários elementos importantes, né, para a gente pensar, refletir nesse cotidiano de incertezas, né, que a gente tá vivendo, enfim, né, vários elementos. Eu acho que é um cenário que nos mostra as contradições que a gente vive, né, inclusive de questões que não foram resolvidas, né, as questões sociais, as questões econômicas, políticas, que não foram resolvidas na sociedade e agora acaba escancarando, de certa forma, a questão da desigualdade, a questão do não acesso, né, em tempos como nós estamos, nem todo mundo tem acesso à internet, e muitos não têm acesso nem às condições básicas de vida, de sobrevivência, né, então eu acho que esse tempo mostra isso, que nós não resolvemos questões históricas que poderíamos ter resolvido, né, então essa desigualdade que está posta, né, e também a questão da importância da ciência, né, quer dizer, é um cenário que nos traz em contradições, porque ao mesmo tempo que a gente vê todo um cenário desmerecendo a ciência, desmerecendo a escola, desmerecendo o trabalho docente, dos profissionais da educação, agora isso vem mostrar que a gente precisa valorizar a ciência, que a saída está na ciência, né, valorizar o próprio papel docente, o papel do professor. Até na live anterior a gente discutiu um pouco isso, da valorização. Acho que a sociedade vai ter que reconhecer isso, né, da valorização, da importância da escola nesse momento, né, desse tempo obscuro que a gente vive. Eu abro aqui, né, para os colegas, quem quiser perguntar, trazer questionamentos, né, pode, eu acho que fazer, né, ao vivo para a professora Marisa, né, quem quiser complementar, observar, enfim, perguntar, acho que tem esse momento aberto aqui para o pessoal fazer isso, tá? Enquanto o pessoal pensa, Marisa, eu teria uma questão, você pontuou uma questão, assim, bem interessante. Sérgio, é o meu som que está travando? É que, assim, Marisa, a gente teve um temporal por aqui, bastante chuva, teve muitos que caíram, tá? A gente acabou perdendo alguns colegas, né? Então, tem, assim, umas oscilações aqui, tá? Mas tem uma questão que você pontuou que eu acho bem interessante, que é a questão da mediação pedagógica, né? Às vezes a gente, nesse tempo, a gente olha muito para as tecnologias como, bom, agora a gente vai fazer isso pelas tecnologias, né? Mas tem a questão das tecnologias, mas tem a mediação pedagógica, né? Diante de tudo isso.
E aí, de repente, que você falasse um pouco como é que a gente, não é comer, mas como pensar a mediação pedagógica, por exemplo, diante da nossa realidade de oferta. A gente oferta ensino médio integrado, a gente oferta a graduação, a gente oferta os cursos concomitantes, subsequentes, os FICs, né, que é os cursos de curta duração, enfim. Como fazer essa mediação pedagógica diante de todo esse cenário que a gente está posto, mas também diante dessa diversidade de oferta que os institutos federais, né, tem ofertado, né, e em meio a essa questão das atividades remotas, né, então, de repente, se você pudesse pontuar algumas, nessa questão da mediação, porque não é só a tecnologia em si, ou as ferramentas, ou as TICs, né, mas entra ali um papel preponderante, que é a mediação mesmo pedagógica. Não sei se mais alguém tem. Se o pessoal quiser também estar digitando aqui no chat, pode pontuar que a gente lê, tá? Bom, eu vou comentando assim, eu acho que, Durley, e todos e todas, o primeiro aspecto a ser valorizado é exatamente este destaque, reconhecer a necessidade de haver a mediação pedagógica. Porque pode parecer trivial, não é? Mas não é, no mínimo, por duas razões. Primeiro, que o processo de ensino, a aprendizagem, ele implica essa mediação, que, desculpem a redundância, mas o que eu quero dizer? De alguma maneira, eu quero me remeter um pouco a Vygotsky, né? E fazer um contraponto, por exemplo, e não era um cenário de avanço, disponibilidade tecnológica como temos outros, mas, assim, primeiro, do ponto de vista, por exemplo, que várias pessoas entendem mais disso do que eu, mas da psicopedagogia, né, ou da psicologia aplicada à educação, da psicologia da educação, você tem correntes que entendem que o sujeito, né, tem os seus esquemas mentais, e que é da natureza humana desenvolvê-lo, desde que se tenha situações que provoquem a sua necessidade. Poderíamos falar, por exemplo, das etapas do desenvolvimento cognitivo de Piaget, né? Com a desequilibração, né? Desequilibração é um momento de rearrumação dos esquemas mentais. Mas estava implícito ali, talvez mais porque Piaget não era um educador, suas pesquisas estavam, não é essa a finalidade, diferentemente depois do que parece que o Vygotsky foi se colocando, e partindo, inclusive, da própria teoria do Piaget, mas lido somente nesse movimento de que seria inerente à espécie humana o desenvolvimento dos seus esquemas, desde que as situações que eles enfrentam assim provoquem, um dos desdobramentos é o ensino espontaneísta, e as pedagogias não diretivas. Tem outros psicólogos que entraram aí, né, nesse cenário. Em contraposição, tomando Vygotsky, por exemplo, não como uma contraposição de oposição, mas uma contraposição dialética, de apropriação dos anteriores, mais complexificando-se. Não, a presença do adulto, no caso da criança, mas daquele que está em condições de fazer a mediação para que o desenvolvimento efetivamente aconteça, na linha da psicologia histórico-cultural e usando um pouco livremente o próprio conceito de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, neste pensamento é estruturalmente fundamental a presença daquele que faz esta mediação, que tem condições de conduzir o estudante a um determinado momento
de cognição, de apreensão, em que se possa fazer a catarse, que seria efetivamente o aprendizado, e avançar, né? E estar num momento de complexidade do pensamento além. Nós estamos falando, quando falamos disso, nós estamos falando de concepções pedagógicas distintas e em disputa. Se nós formos à questão da pedagogia das competências mesmo, né, tão corrente hoje no debate há algum tempo, ela estaria no processo anterior, numa linha mais espontaneísta, mais não diretiva, né? Então, o reconhecer que faz diferença, que a mediação pedagógica, que é do adulto, ou na delimitação do ensino, propriamente, que é do professor, que não é a mesma coisa que a pedagogia tradicional, nós conversamos sobre isso, não é? O professor tem o conhecimento e transmite o conhecimento, não, o professor, ele tem o conhecimento por estar no momento mais complexo da apreensão da realidade, mas ele não é só o mediador, né? Então, não é pedagogia tradicional, o professor tem o conhecimento, transmite, mas não é as pedagogias não diretivas em que ele só faz a mediação, e aí espontaneamente o estudante se desenvolve. Não, essa mediação ela é direcionada, ela é estruturada, né? Ter essa posição é fundamental. E nesse sentido, me parece que o que nós temos, de novo, e talvez os estudiosos da EAD, mas eu não queria ir por esse campo, porque eu acho que é todo um outro universo também muito complexo, mas o que nós temos de novo, talvez desafio para a gente, é exatamente como manter a mediação pedagógica com coerência, valendo-se de outras formas de relação que não é a presencial, e que, portanto, suprime várias dimensões da relação que nós não podemos ter e manter sem estarmos juntos, corpo a corpo, pele a pele, olho a olho, voz a voz. Então, acho que está aí essa descoberta. E a certeza de que isso seja temporário, eu acho que é isso que nos alimenta um pouco, né? Isso é temporário, não é para sempre. E é isso que eu estou falando de armadilha, não pode ser para sempre. Não pode ser o principal, não pode ser a solução para tudo e para todos e para todos. Outro aspecto é que você própria também já sinaliza. É preciso que isso está na pedagogia desde sempre, mas agora com um novo desafio, é preciso reconhecer os sujeitos. O sujeito do ensino da educação superior não é o mesmo da EJA, que não é o mesmo da EJA-FIC, que não é o mesmo do ensino médio integrado. Então, não é uma novidade para agora, a gente tem que pensar na nossa prática docente, como entrar numa sala de aula da EJA-FIC, igualzinho, com as mesmas ferramentas, com a mesma postura, com o mesmo conteúdo, com o mesmo livro, como entramos na sala do ensino superior ou da sala do ensino médio integrado, né? Muitos colegas talvez não tenham essa reflexão e se reproduzam como aquele transmissor de conhecimento que vai transmitir do mesmo jeito, independentemente de quem seja o seu receptor, porque, na verdade, não estabelece uma relação pedagógica e dialógica, mas estabelece uma relação de sobreposição, me falta a palavra. Para quem não tem essa preocupação, colocar uma tela e uma plataforma diante dali é fácil. Não vai gerar grandes, talvez maiores dramas, né? Mas quando se coloca, se reconhece a especificidade dos sujeitos, mais desafiador ainda se torna. Aí, o que eu entendo, e para concluir, né? Por exemplo, no ensino superior, é possível, nós temos discutido muito a questão das atividades síncronas e assíncronas. Para o ensino superior, talvez as atividades assíncronas,
elas podem ser mais livres, no sentido de que as ferramentas, o caminho, né, várias questões, o próprio estudante pode buscar, porque está no seu momento de autonomia intelectual, e isso, inclusive, ser valorizado. Para o estudante da EJA, não é a mesma coisa. Talvez caminhos, mapas, ferramentas facilitadoras e tantas precisam ser proporcionados antes. E muitas vezes, considerar, valorizar, na avaliação, por exemplo, a capacidade é ruim, mas a possibilidade de um estudante da EJA se apropriar das ferramentas, da leitura do mapa, antes de chegar ao tesouro, seja mais importante, ou seja, do que o estudante de ensino superior, que ele vai fazer o seu mapa e ele vai trazer o seu tesouro, sabe? Do ensino médio integrado já tem uma... parece, talvez eu tenha trabalhado com dois polos, não de propósito, mas porque aí você tem a juventude com a sua perspicácia, também com a sua manha. Então, compreender o sujeito e as dificuldades, as possibilidades que eles trazem, eu acho que isso tem que ser planejado. E daí o trabalho coletivo, o trabalho interdisciplinar, aí é o problema nosso. Como nós, docentes, trabalhamos, mantemos o trabalho e o planejamento coletivo, cada um das suas casas, com seus filhos entrando, por exemplo, o seu entrou aí, o meu não entrou por enquanto, mas daqui a pouco, e entra às vezes, ou entra com a mãozinha para finalizar, ou a internet cai, tanta coisa. Não é? Mas se a gente... É muito fácil fazer, estou brincando, mas é muito fácil fazer as atividades não presenciais, é tão fácil fazer atividades não presenciais, quanto é fácil sair de uma sala do ensino superior e entrar numa sala de EJA igualzinho e achar que está tudo bem. É fácil para quem? É fácil para aquele que não traz esses questionamentos e não adota a postura do que seria efetivamente educador. Pode ser o transmissor de conhecimento, o transmissor de informações, tantas coisas assim. Né? Por aí. Legal, legal, professora Marisa, bela reflexão. Então, vamos ver o que os demais têm para colocar. A professora Ana coloca aqui, né? Ana, não sei se você quiser comentar ali a sua colocação, né, Ana? Oi. Exatamente, obrigada aí, professora Marise. Ontem mesmo, através de uma palestra de um outro convidado do CERPEAD, eu estava refletindo sobre essa nossa questão dos nossos alunos aí de cursos FIC e até mesmo dos cursos subsequentes e concomitantes noturnos, né? Que antes mesmo de poderem se integrar nesse nosso movimento de ANP, precisam de um suporte de inclusão tecnológica e digital. Né? Nós temos cursos FIC, por exemplo, que realizávamos junto com o pessoal da Marinha, com pescadores, né? Cursos pescadores profissionais, que é um público que, nesse momento, o que mais precisa é realmente de um suporte para conseguir se incluir nesse momento digital. Não digo nem para poder atender atividade não presencial, mas para se poder fazer presente, né? Até mesmo com seus familiares, enfim, em outras situações. Então, é um movimento que eu estava pensando, assim, durante as férias, né, nessa nossa impossibilidade de ofertar muitos cursos do EJA, cursos FIC, que talvez é o momento de a gente tentar se voltar um pouquinho a essas, vamos chamar assim, de atividades extracurriculares de empoderamento e inclusão digital, né? Visando esses alunos que talvez até tenham algum acesso a um celular, mas não são tecnologicamente inclusos, né? Então, é algo exatamente isso que a professora comentou aí nesse momento. Agradeço aí o seu comentário, então.
Andréia, você quer fazer diretamente a pergunta? A nossa psicóloga Andréia tem um questionamento ali. Queres fazer, Andréia? Fique à vontade. Olá, professora Marise. Então, enquanto psicóloga, tenho me deparado muito com essa questão, assim, dos alunos que não conseguem acompanhar as ANPs, acabam desistindo, né? E são aqueles alunos que têm mais vulnerabilidades, assim, que estão numa situação psicológica mais complicada, ou que têm uma situação familiar, ou que já têm uma dificuldade maior no processo de ensino-aprendizagem, né? E eu vejo que esse vai ser um grande desafio que a gente tem no campus aí. Então, queria, se pudesse comentar um pouco, eu achei interessante essa discussão que você faz sobre a diferença da EJA, do ensino superior, do ensino médio, mas eu acho que a gente precisa pensar também dentro das próprias turmas, né? Acho que é um desafio muito grande, assim, para os professores e tal. É isso, obrigada. Nem abri minha câmera, que eu estou aqui no meio da minha casa aqui. Tem condições de abrir. Obrigada. Não, tá bem, Andréia. É assim mesmo, né? Eu, outro dia, comentei assim, qual a diferença entre falar para um auditório, que a gente vê as pessoas balançam a cabeça, fazem, sorriem, ou alguma coisa, e falar para vários avatares, né? Os símbolozinhos aqui na tela, que é um pouco como os professores muitas vezes também se sentem, que aí já tem a ver com o que a Andréa também diz, né, que a Anelisa, quantas pessoas estão dispostas a aparecer na tela, né, a mostrar, a ligar suas câmeras? O meu filho tem 11 anos de idade, e a escola proporcionou logo, desde o início, as atividades remotas. E muitas vezes ele próprio ele prefere não ficar com a câmera ligada e está lá, está atentíssimo, mas por alguma razão, e a recomendação é sempre, mantenham a câmera ligada, porque possibilita a interação, etc. Tá, mas às vezes você tem questões subjetivas envolvidas também nisso, que não pode, de maneira nenhuma, ser utilizada como julgamento, para julgar, né? Porque o espertinho está lá, está com a câmera fechada para poder. Não, então, você não pode, tem muitas coisas, muitos preconceitos que não devem entrar em jogo nesse cenário, né? Ou simplesmente a câmera não funciona. Eu mesma tive que sair 3 vezes, logar e deslogar para a câmera do Meet funcionar, porque acho que isso é um problema do Meet que comigo, pelo menos, acontece com frequência. E isso gera, eu vejo aqui, muito mais pela experiência de mãe do que de educador, isso gera uma instabilidade emocional na criança, um filho de 11 anos, uma instabilidade, se a internet cai, se gera uma instabilidade emocional grande, às vezes o professor usando recursos no próprio computador, aí o estudante não consegue acessar aquele recurso que o professor está mandando acessar, e aí fica tenso, vou perder, vejo, assim, pelo que eu estou vendo na minha casa, sabendo-se que aqui tem eu, sempre, né? Eu tenho meu marido também, mas que, como meu próprio filho diz, quem sabe tecnologia lá em casa é a mamãe, que sai correndo, então eu fico preparada o dia todo não, na parte do tempo, preparada para mãe vem cá, é uma palavra, porque quando vem o mãe vem cá, é que alguma coisa no computador aconteceu, ou o recurso que não está acessando, e temos as condições de fazer o acompanhamento e as aulas. Então, a gente também estuda junto, coisa que se estivesse na escola estaria passando ao largo, porque cada um no seu espaço, né? A escola dando conta da educação escolar dos nossos filhos, e nós trabalhando e dando conta de outras, obviamente sempre com o apoio que a família precisa ter e que a maioria dos nossos estudantes não tem. Então, isso tem a ver com essa diversidade que a Andréa está falando, e tantas outras. Aí, como, né, fora a digressão que eu estou fazendo aqui, porque a gente também se mobiliza emocionalmente com tudo isso, eu entendo, Andréa, que, primeiro,
vocês mesmo usam a ANP, não sei se vocês usam emergenciais, né? Não, acho que vocês não usam emergenciais. Em algumas, nós é que estamos usando o emergencial. Então, essa palavra, esteja ou não no nome, ela precisa ser velada, sabe? Emergencial. É a medida de emergência que nós temos, né? E tal qual será tratada. Então, vai passar. Você vai ter o outro momento que não vai ser em que vamos retomar. Então, tendo por pressuposto, me parece que é importante saber que tudo que se conseguir neste momento é, entre aspas, lucro. A gente precisa valorizar aquilo que se conquistar, que o estudante, o desenvolvimento, onde o estudante conseguir chegar neste momento. E entender que as diferenças de aprendizagem, ou de aprendizado, que necessariamente vão acontecer, precisarão ser enfrentadas e equalizadas no retorno presencial. E, para mim, isso faz parte de um planejamento também do desenvolvimento do ensino-aprendizagem e da avaliação. Mais do que nunca, a avaliação processual, né, de acompanhamento, ela será necessária, porque com os dados da avaliação processual, em um determinado momento, vamos fazer o trabalho de equalização. E daí, o trabalho, aí é o planejamento pós-pandemia, com o retorno. Porque eu tenho dificuldades de entender, de pensar, que então terminou, por exemplo, uma turma terminou o primeiro ano, com as ANPs. Aí voltou, simplesmente começa o segundo ano, igual, o primeiro ano acabou, e aí do jeito que ele acabou, está acabado. Não, o segundo ano, ele é um outro, né, por exemplo, ele não é uma simples continuidade, ou do que era uma nova etapa. Ele é um momento em espiral, no desenvolvimento mais processual desse estudante. Então, vai ser necessário valer esses professores trabalharem com avaliação processual e planejar um momento de equalização no retorno. É assim que eu entendo, sabe? Eu acho que é isso, assim, eu já tinha pensado em alguma outra questão. Assim, tem uma outra questão, assim, que é do processo pedagógico, a diversificação também das propostas. Porque, para os estudantes, porque e isso vem do ensino presencial, obviamente, e pode se reproduzir agora, e talvez os aprendizados deste momento possam ser aproveitados no ensino presencial, diversificar as propostas e atividades para o estudante de poder realizá-las nas condições ou com as condições das quais eles dispõem. Porque imaginar que todos, por exemplo, terão a possibilidade de fazer um trabalho, seja lá o quê, alguma coisa, num PowerPoint, ou naquele Jamboard do Google, ou em coisas assim, e pronto, e não entregou tal como o professor pediu, e aí isso é insensibilidade, para não dizer insensatez. Então, daí que tudo fica mais difícil também, que pode, a própria intensificação do trabalho docente, porque exige, talvez, um conhecimento mais específico de cada aluno, das suas condições, ele vai poder fazer melhor se for, assim, por meio de um texto escrito, ou o outro vai poder fazer se for por meio de
de um desenho à mão, enfim, desculpem a pobreza dos exemplos, mas o que eu quero dizer é da importância de se pensar em estratégias de produção e de criação, na mediação pedagógica que Durley se referia, de acordo com especificidades, possibilidades e limites de cada estudante. Ah, não pode ser cada, tá, mas então de grupos de estudantes, ou também os próprios grupos, eu vejo aqui o trabalho, eu falei em grupo de estudantes com determinados perfis que se possa tratar dentro da turma, que vocês, né, como os profissionais da psicologia, os técnicos em assuntos educacionais, pedagogos, podem contribuir. São questões que talvez a gente quer até que não precise se valer tanto delas, na esperança de que a coisa possa ser superada o quanto antes a gente possa retornar. Mas, quem sabe, utilizar essa oportunidade para aprendizados que depois tenham validade no ensino presencial também. Eu preciso fechar a câmera um segundo, porque eu me dei conta de que eu não liguei o computador na energia, e ele vai ficar com a bateria baixa, mas eu posso continuar escutando. Eu acho que o nosso tempo também talvez já esteja um pouco avançado, mas você pode continuar conduzindo, é só que eu preciso abaixar aqui. Tranquilo, professora Marise. Mas alguém, de repente, tenha algum apontamento, alguma questão para fazer? Não? Bem, acho que eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Mais com a mãe, né, do que com a... Mas isso é ótimo, porque nós somos isso tudo. Então, o Vares aqui comentando que se identifica com o que eu relatei da minha experiência materna, e somos uma elite intelectual, e podemos... Eu acho que é legal a gente ter o espelho, no sentido literal do espelho, né, que é a imagem invertida, nos nossos filhos, na nossa vida. Nós conseguimos, os nossos filhos têm o computador, têm a internet, têm o pai ou a mãe, ou um irmão mais velho, para dar o suporte. Né? Tem os responsáveis com a clareza de que este momento precisa ser vivido de maneira profícua, talvez menos sofrida, que é isso que eu faço aqui em casa, inclusive eu tenho prioridade com todas as dificuldades que, não sendo educadora como vocês, né, não, mas não é, o que é uma vidinha de 10, 12 anos de idade para considerar essa faixa etária, mas se nós tomamos a vida de um adolescente que se sente perdendo tudo, né? Porque para ele, mais do que a criança, o adolescente acha que o mundo vai acabar amanhã, né? Então, as ansiedades que vêm, ou mesmo o adulto que desistiu porque agora eu tive essa oportunidade, mas estava tão difícil, acho que ela falou um pouco, a André, agora, isso não é para mim, estou convencida de que isso não é para mim mesmo. Então, há subjetividades, muitas subjetividades implicadas neste processo, que já estavam implicadas na sala de aula presencial. É importante que a gente pense, porque neste momento tudo se acirrou, parece que tudo aumenta, né, de volume, porque, e é verdade. E aí, nisso, eu vejo, eu não consigo ver vantagem nenhuma no que nós estamos vivendo, me desculpem, né? Mas, pelo aprendizado, estarmos atentos a isso, como responsáveis, mães, pais, familiares, mas fundamentalmente como educadores, aquelas questões que não apareciam na sala de aula e que começam a aparecer agora, que sejamos capazes de perceber e
e percebê-las e tratá-las, né? Sabendo-se que as nossas fragilidades também estão se manifestando intensamente agora. Então, o estudante é também, quer dizer, é uma face nossa, né? Nós também nos revelamos neles, então, muitos do que eles sentem, nós também estamos sentindo, mas já temos ferramentas mais eficazes para processá-las do que eles. Com certeza, com certeza. Bem como não foi pontuada mais questões, Marisa, não sei se você tem mais alguma consideração para fazer, daí a gente já vai encerrando por aqui, né? Mais alguma consideração final. E é um contexto de desafios, né, para nós, né, sendo educadores, sendo mãe e vivendo tudo misturado junto ao mesmo tempo. É uma loucura isso, né? Enfim. Então, Marisa, deixo para você fazer as considerações finais e a gente vai também depois encerrando esse momento, tá? Não sei se tem mais algum pontuamento que queira colocar, né? Não, eu queria comentar somente o que, de alguma maneira, você mesma, e não sei se antes até Adriano chegou a comentar comigo, que é o desafio da unidade, né? Da unidade de concepção e projeto pedagógico, que vocês têm isso estruturalmente, que este projeto pelo qual nós lutamos precisa ter, mas vocês estão se deparando frontalmente agora, pelo fato de algumas unidades estão já desenvolvendo as ANPs e outras não, né? A instituição propriamente não ter assumido para um encaminhamento para um projeto, para o conjunto da instituição, para todos os seus campi, ou mesmo a rede não ter assumido um posicionamento. Eu não saberia, talvez, assumir uma posição no sentido de que devia ou deve assumir o encaminhamento único ou não. Eu acho que uma discussão nesse sentido seria pobre, né? Mas me parece que não é bom não produzir uma discussão institucional orgânica sobre isto. Sabe, eu acho que o Instituto Federal de Santa Catarina, por estar na vossa presença, né, com vocês, mas cada instituto precisa, se é que já não fez, me incentivando a fazê-lo, ou parabenizando os que assim já encaram, ter uma discussão orgânica dentro do seu PPI, né, deste momento emergencial, para que depois não tenhamos também prejuízos, não porque os anos estão desencontrados ou algo assim, mas pelo risco de se perder a densidade, né, as contradições que este momento está produzindo. E aí, com isso, acabar gerando uma desagregação interna que não é bom, né, para o enfrentamento da situação tão delicada quanto que vai acontecer ao retorno. Nós já não sabemos do quanto tempo ficaremos nessa situação, mas depois haverá um novo anormal, né, que nós vamos vivenciar, que a organicidade, a unidade institucional vai precisar enfrentar. Então, eu deixaria para vocês a sugestão, né, de que tomem essa semana pedagógica, como o resultado da semana pedagógica, como um material a ser propiciado ao Instituto Federal de Santa Catarina e, eventualmente, a outros institutos, a rede em geral, como contribuição para que vocês desenvolvam uma discussão consistente, sólida e orgânica a respeito da situação vivida. Tá bem? É isso, e reitero o agradecimento pelo convite e a escuta, a presença, eu acho que bastante significativa de vocês, e a escuta atenta mais uma vez. É a oportunidade de que eu mesma
dialogue com os meus, com os meus botões, né, aqui, e acumule a contribuição para outras interlocuções. Obrigada. Joia. Nós que agradecemos, Marisiana, quer, de repente, será a fala? Só agradecendo especialmente a professora Marisa Durley, que conduziu para nós essa atividade, e lembrar a todos que nós estamos no nosso segundo dia de atividades, então, da semana. Estão todos convidados para continuarem participando conosco. Amanhã temos mais atividades aí já descritas no nosso programa, né? E agradecer mais uma vez e espero que todos fiquem bem, continuem bem. E no que for possível, estamos aqui dispostos, tá, professora Marisa, e conte conosco para o que precisar e no que pudermos aí te dar retorno. Estamos sempre à tua disposição, tá? Muito obrigada a todos. Nos vemos amanhã nesta mesma sala. Tá bom? Tá bem, gente, obrigada. Um grande beijo. Tchau, bom trabalho. Se cuide. Vocês também.